Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Taon, uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e definitiva. Para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou nutricionista e o tema da live de hoje são os 10 passos para você conquistar o seu emagrecimento até dezembro, até o final do ano. Então, antes de começar aqui a falar sobre isso, esse assunto que muitas pessoas desejam saber, você que aí que virou o ano, a sua meta, uma das suas metas era o emagrecimento e que chegou até agora, né? A gente já tá em agosto, há 4 meses do final do ano e ainda não conseguiu estabelecer essa meta, né? Conseguiu realizar essa meta. Hoje eu vou te ajudar e te explicar 10 passos simples de como você fazer isso, que não são muito difíceis, mas que lógico você vai precisar se comprometer. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, já compartilha essa live com alguém que você acha que precise ouvir sobre isso, que você sabe que essa pessoa deseja emagrecer, que vem tentado há muito tempo e não tenha conseguido. Tenho certeza que você conhece alguém que vai precisar ouvir o que eu vou falar aqui hoje. Você que está assistindo no gravado também, compartilha essa live com quem você conhece. Quem está assistindo aí no YouTube também, o gravado, me segue aqui no Instagram, tem bastante conteúdo sobre emagrecimento, onde eu posso te ajudar dia a dia com conteúdo aqui nos stories, no feed, enfim. Tô sempre falando aqui de emagrecimento e eu acho que isso vai te ajudar bastante. Bom, então vamos começar. Bom, a gente tem aí 4 meses para o final do ano, estamos em agosto, passou muito rápido, né? E eu sei que muitas pessoas têm essa meta, né? Virou o ano, tinha essa meta de emagrecer e ainda não conseguiram. Então aqui hoje eu vou falar sobre 10 coisas que você pode começar a fazer. Eu não sei qual é o seu objetivo, quanto você pretende emagrecer nesse período, mas com certeza aplicando tudo que eu vou falar aqui, você vai conseguir ter resultado sim, tá? O primeiro deles é: entenda qual é a sua melhor versão. Por que isso, Alana? Eu vou falar aqui uma coisa que eu falo normalmente. No primeiro atendimento que eu faço o primeiro atendimento que eu faço com a pessoa, com o paciente, né, de emagrecimento, eu mostro várias fotos ali de várias mulheres, né, com vários corpos, onde eu pergunto qual que é o seu objetivo, onde você pretende chegar. Isso é muito importante, você precisa saber de onde você está saindo até onde você quer chegar. Por quê? Cada foto daquela que eu mostro exige um nível de esforço diferente. Você vai ter que fazer coisas diferentes. Se você pretende, tem uma foto lá que é uma mulher super malhada, né, barriguinha trincada, é uma coisa. Tem uma mulher que já você vê que é um biotipo mais magro, mas não é barriga trincada. Tem outra mulher que você vê que não é aquele padrão de mulher magra, mas é sim uma mulher magra, né? Só que não é aquele padrão super magra, mas você vê que ela tem curvas e é uma pessoa magra, saudável. Enfim, tem vários tipos de formas e corpos que você precisa entender de onde você está saindo até onde você vai chegar, porque é assim que você vai definir qual caminho você vai seguir, quais passos você precisa dar. Porque a pessoa que quer ter a barriga trincada vai ter um esforço muito maior do que a pessoa que só deseja emagrecer para chegar num nível adequado de saúde, reduzir um pouco da gordura abdominal, né? Já falei aqui algumas vezes para vocês que o excesso de gordura abdominal, ele traz vários riscos à saúde, inclusive de doença cardiovascular. Não é só uma questão de estética, né? Às vezes tem aquela pessoa que aparentemente é magra, mas que tem uma concentração bastante grande de gordura na barriga, e isso não é saudável também, da mesma forma que a pessoa que é toda obesa, né, que tem o corpo com mais gordura também não é. Então, ter só a gordura abdominal e ter o resto do corpo magro não é sinal, não é indicativo de saúde. E às vezes a pessoa quer por estética também. Então, resumindo, você precisa saber aonde você tá e aonde você quer chegar para saber qual preço que você vai ter que pagar. E aí, voltando, né, quando eu faço o atendimento na primeira consulta, é a primeira coisa que eu pergunto: qual que é o seu objetivo? E mostro as fotos para a gente ter uma ideia, porque eu preciso explicar para ela que se ela quiser ter a barriga trincada daquele jeito, o preço que ela paga é mais alto. Se ela quiser só emagrecer por questões de saúde, diminuir um pouco da gordura abdominal, é outro preço que ela vai ter que pagar. Então tenha isso em mente. Qual que é o seu objetivo daqui para o final do ano para saber, para
a intensidade das coisas que você vai ter que fazer. Lógico que mudanças você vai ter que fazer, mas a intensidade, né, vai mudar de acordo com o seu objetivo. Bom, segundo passo, primeiro foque na qualidade das coisas que você come e depois na quantidade. Um erro muito comum que as pessoas fazem é começar a diminuir tudo que elas comem, independente de qualidade. Vou dar um exemplo clássico. Então, a pessoa come 2 pães de manhã, aí no almoço ela come bastante arroz, quase não come salada, aí ela diminui o arroz, diminuiu para 1 pão de manhã, diminui o arroz e continua comendo o resto das coisas do mesmo jeito. Aí, à tarde, ela come, 7 torradas, ela começa a comer 4 torradas. Ou seja, ela vai diminuindo a quantidade das coisas que ela come e não se preocupa com a qualidade. E isso é ruim, porque é a qualidade que vai dizer para o seu metabolismo os momentos que você vai ter mais fome ou não. Então, isso é mais importante, você ajustar a qualidade primeiro, porque a quantidade ela vai ser ajustada conforme você vai mudando a qualidade, porque o seu corpo vai entendendo, vai se nutrindo. Com isso, você também vai sentir menos fome e essa questão da quantidade, ela vai ser uma consequência. Então, é a clássica dieta, né? Você sair diminuindo tudo, comendo de tudo, né? Como o povo diz aí, é só comer de tudo um pouquinho. Não concordo com isso, não é dessa forma, né? Come um pouquinho de cada coisa que tá tudo certo. E não é, porque a qualidade vai interferir muito na forma como o seu metabolismo vai agir, das coisas que ele vai fazer para direcionar isso para o emagrecimento ou não. Então, você focar na qualidade, o que é focar mais na qualidade? Primeira coisa, comida de verdade. Se você for lá no seu armário agora, abrir o seu armário ou abrir a sua geladeira, o que tem mais lá? Tem mais coisa empacotada ou tem mais coisas que você precisa descascar? Né? É aquela famosa clássica frase, descasque menos, desembale menos e descasque mais. Se você tem muita coisa do seu armário ou na sua geladeira que você está precisando desembalar, você precisa rever a sua alimentação, porque a maior parte da sua alimentação ela precisa ser de coisas naturais. Se você fizer só esse ajuste, com certeza, confia em mim, você já vai conseguir ter uma grande redução aí de gordura, vai conseguir emagrecer até num período rápido, porque geralmente esses alimentos ultraprocessados, industrializados, eles carregam, além de muito excesso de energia, uma energia que vai ser direcionada para ser armazenada na forma de gordura, né? Além de ter aditivos químicos que fazem você mudar o seu paladar, então você quer comer mais daquele alimento, você precisa incluir mais alimentos naturais para que você comece a sentir mais o gosto das coisas, né? Naturais como elas são, e não fique nessa de ficar querendo comer sem limites, porque é isso que esses alimentos industrializados fazem com você. Você perde a noção, você quer comer mais do que você precisa, porque a característica deles é essa mesma. A indústria faz isso para que você queira comer mais desses alimentos. Ela não é boba, ela sabe disso. Então você precisa olhar lá e ver o que tem mais e focar em alimentos de verdade. Então, como que é essa questão de não se preocupar com a quantidade? Sentiu fome, vai matar a fome com comida de verdade. Mas, Alana, como é que eu faço num lanche, por exemplo, da tarde, onde eu tô no meio da tarde, ou então eu cheguei em casa com fome, ainda vou fazer minha janta, e eu sempre belisco uma bolacha, belisco alguma coisa assim. Comida de verdade, vai comer uma fruta, vai comer... Uma dica bastante que eu gosto de dar bastante é picar um tomatinho com azeite, limão e orégano. Ó, fica delícia. Até você dar tempo de preparar ali o seu almoço. Uma coisa que eu vi esses dias e que eu vou começar a fazer aqui também, que eu achei muito interessante, é uma cenourinha em conserva, muito simples de fazer. Vou até passar a receita depois, acho que por aqui, porque é uma dica achei bem interessante. É muito fácil de fazer, não cozinha a cenoura nem nada, você corta ela crua e faz ele em conserva com vinagre. Então é um petisco que você tem ali, naquela hora que você quer beliscar, que é fora de hora, que você vai ainda fazer a comida e tá com um pouquinho de fome, pra você não ir lá e comer uma besteira, né, comer uma bolachinha, uma torradinha, que a gente sabe, já falei várias vezes aqui, que não é o ideal de você ficar comendo, você vai e faz esse belisco dessas coisas, tomatinho cereja, eu gosto de dar essa dica também. Então, sempre ir nessas coisas com alimentos de verdade. Alana, mas eu vou passar fome. Não vai, eu tô te falando isso.
Quando for matar a sua fome, mate com comida de verdade. Esse é o intuito desse segundo passo que eu tô falando pra vocês. Comer mais comida de verdade, se preocupar mais com a qualidade primeiro do que com a quantidade. Porque quando você muda isso, você vai ver que sua fome vai mudar. É difícil, presta atenção. Você consegue comer muito de uma coisa natural? Você consegue comer muito de um brócolis? Você consegue comer muito de, por exemplo, se for para essa cenourinha em conserva, você consegue comer muito de um tomatinho cereja? Não, você come até o ponto que você fica satisfeito. Por quê? Já falei, a diferença é que esses alimentos industrializados, que é cheio de aditivos, cheio de coisas para intensificar esse seu paladar, eles são hiperpalatáveis. Aquele gosto na sua boca não é uma coisa que a gente está acostumado, que o nosso cérebro também está acostumado a perceber. Então, na hora que a gente tem contato com aquilo, a gente quer mais daquilo. Quando você come um alimento de verdade, por mais que seja o que você mais gosta, eu amo muito brócolis, é o meu vegetal preferido na vida, é o brócolis. Vai ser difícil você parar e comer um pé de brócolis, né? Aquele pacotinho inteiro. Você não vai conseguir fazer isso, por mais que você goste muito. Diferente de um pacotinho de Cheetos, diferente de um pacotinho de Doritos, né? Que é uma porcaria, mas que eu também gosto bastante. E eu evito comer porque eu sei que se eu pegar um pacote para comer, não vou conseguir comer só um pouco. Porque a intenção da indústria geralmente é essa, como eu já falei. Então, a ideia é que você mude, vê ali o que você tem na sua despensa, na sua geladeira pra comida de verdade. Sentiu fome, vou comer comida de verdade. Vou fazer um prato que me deixe bem satisfeito de comida de verdade. Nada de coisa industrializada e ultraprocessada. O intuito não é você passar fome, tá? Então, sentiu fome, comida de verdade. Sempre, sempre, sempre. Primeiro se preocupa com isso. Não tem essa desculpa de que vai passar fome, como eu acabei de falar. Sentiu fome, você vai poder comer o que é comida de verdade. Você fazendo só essa pequena mudança, você vai ver o quanto isso já vai te dar de resultado. Bom, para isso também você precisa olhar. Alguns alimentos industrializados, eles não são tão ruins, né? A gente pode usar desses benefícios aí da indústria, que a maior parte com certeza é ruim. Mas tem algumas coisas que podem auxiliar a gente no dia a dia e para isso você precisa sempre olhar o rótulo. Sempre o que for mais natural, o que tiver menos ingrediente, o que tiver menos nome esquisito. Então tem um nome esquisito lá, pode ter certeza que aquilo não é natural. Realçador de sabor, quando tem corante, quando tem espessante, quando tem... Enfim, vai ter vários tipos de ingredientes lá que você vai ver que não é um nome comum. Quando tem açúcar, né, que também não é legal. Você vai ver que esse não é um bom alimento para você consumir. E além disso, né, alguns não são nem considerados alimentos. Eles são considerados produtos alimentícios. Então, é bom você sempre olhar esse rótulo. Um exemplo que eu dou aqui, que eu vi esses dias, eu peguei uma maionese para fazer um molhinho lá, que eu vi uma receita. Uma maionese não, desculpa. Uma mostarda. E aí eu até fui no mercado e tirei foto de vários rótulos de diferentes marcas e tem muita diferença. Então tem uma mostarda lá que eu vi que só tem ingredientes naturais. Outra você já pega, tem amido, tem realçador de sabor. Então é preciso que você olhe sempre, esteja atento aí nesse rótulo para ver se é uma coisa que vai te ajudar ou não. E eu até dei esse exemplo da mostarda, porque ela é feita também com iogurte, né? O iogurte, por mais que você pense, é um alimento natural, não tem como ser diferente disso. E pior que tem. Se você olhar lá e tiver mais ingrediente do que leite e fermento, se tiver amido, por exemplo, se tiver espessante, se tiver realçador de sabor, não é um alimento indicado. Então, até o iogurte, né, que a gente pensa que é uma coisa super natural, que não tem como alterar, você tem que olhar o rótulo. Então, para preparar um molhinho desse, como eu dei o exemplo, você teria que olhar lá se esse iogurte realmente é natural e se essa mostarda seja o melhor possível, com menos ingredientes artificiais possível. Só com isso daí você já vai conseguir ter um bom resultado. Terceiro passo, coma menos carboidrato. Sou super a favor da redução de carboidrato. E quando eu falo isso, eu sempre escuto, mas não é perigoso, mas tem que zerar carboidrato. E eu já vou falando, não é zerar, porque até para você zerar é muito difícil. Muitas coisas têm carboidrato.
A questão é, nós passamos a consumir muito mais carboidrato do que o necessário e estamos achando normal, né? As pessoas estão achando normal. Começou a se normalizar o consumo do carboidrato, né? Como se fosse uma coisa ótima para fazer. Ah, porque carboidrato é fonte de energia, que a gente não vive sem, que a gente não consegue pensar, a gente não consegue raciocinar. E a ciência mostra hoje que não é bem assim. Até porque o nosso corpo consegue produzir glicose, né? Que é o carboidrato, que é a nossa energia, a partir de outras coisas. Então, se eu tenho gordura em excesso, por exemplo, ele consegue usar essa gordura como fonte de energia para você. Você não precisa consumir o carboidrato em si. Então, aqui eu tô falando só para você diminuir, porque a maioria da população tem um consumo exagerado de carboidrato. A nossa cultura brasileira é assim, né? Tem aquele café da manhã que é típico, que é o pão, né? Até quando eu falo do pão, as pessoas já ficam totalmente assustadas que vão tirar o pão. O ideal mesmo, sendo bem sincera, seria que não consumisse. É lógico que um pão, se você faz todo dia certinho, correto, com menos carboidrato, não vai fazer tanta diferença. Mas é mais de você se desvincular dessa necessidade de comer o pão, de comer algo que tem farinha, né? A farinha, ela é processada, ela não é um alimento in natura. Ela tem o glúten, que para algumas pessoas vai ter alguns tipos de desconforto, né? Algumas pessoas não conseguem digerir bem. Então, você consumir muito carboidrato na sua dieta não é legal para várias coisas, mas para o emagrecimento também, porque é uma fonte muito rápida de energia que vai te deixar com mais fome. Então, no seu café da manhã, por exemplo, seria ideal você pensar em trocar algumas coisas. Trocar esse pão, talvez, por um ovo mexido, se você conseguir, né? Se você conseguir, não, todo mundo consegue, é que muitas pessoas param no meio do caminho, não insistem, né? É aquela coisa que eu sempre comento aqui. Quando eu tomava café da manhã, que eu postava lá o ovo com abacate ou o ovo com queijo, e aí sempre surgia essa questão de como que você consegue comer isso daí todo dia. Do mesmo jeito que você consegue comer pão com manteiga todos os dias. Nós fomos ensinados dessa forma. Sempre a gente aprendeu que era assim que era para fazer. Se fosse assim em outros lugares do mundo, todo mundo comeria a mesma coisa, né? E se fosse assim, as outras pessoas, ninguém sobreviveria se só esse fosse o certo. Então, é só uma questão de costume. Então, você precisa abrir um pouco a sua mente, né, os horizontes aí, para entender que não precisa ser exatamente dessa forma. Como eu dei o exemplo, né, no outro passo que eu falei, de você usar outros alimentos para beliscar, que nem um tomatinho, uma cenourinha. E aí você pode pensar, mas isso daqui é uma coisa que não é de comer à tarde, né? Vou comer cenoura à tarde. É mais uma questão da sua cabeça mesmo, porque não existe essa de horário. Tarde é hora de comer pão. Ou só à noite que eu posso comer, só no almoço e jantar que eu posso comer vegetal. Isso é uma coisa que foi imposta para você, que você se acostumou a fazer desse jeito, mas não quer dizer que seja o único jeito certo de fazer. Então, como que você pode diminuir o carboidrato então da sua dieta? Dei o exemplo do café da manhã, né? Trocar, fazer um ovo mexido com queijo, colocar uma fruta menos doce, né? Um abacate ou um coco. Ou se você não quer deixar de comer o seu pão, pelo menos combina isso com uma fonte de proteína. Então, põe meio pão ali com um ovo mexido. Você vai ver como vai mudar a sua saciedade. Faz o teste ali durante uma semana e depois me conta se realmente isso não dá certo. Você passa a sentir menos fome. E aí essa pessoa que faria um lanchinho entre almoço e café da manhã já passa a nem fazer esse lanchinho, porque ela não sente essa necessidade. Como que você faz isso no almoço? Mudando a proporção do seu prato. Então, se você é a pessoa que faz um monte de arroz, um pouquinho de salada e um pouquinho de carne, tá errado. Então, diminui esse arroz pela metade. Compensa isso com vegetais. Você vai ver o quanto você vai se sentir mais satisfeito. E precisa insistir, tá? Tô falando isso daqui porque eu sei que tem pessoas que desistem, no terceiro dia já não quer fazer mais, porque acha que não dá certo pra ela. É uma questão de costume. Você precisa fazer várias vezes para poder se acostumar. Então, você diminuindo esse carboidrato, você vai conseguir com que seu corpo use outras fontes, vai conseguir com que seu corpo use a sua própria gordura como energia, então você vai conseguir emagrecer com mais facilidade. Então, diminuir o consumo de carboidrato não é você tirar, mas é principalmente você diminuir mesmo a quantidade
E também outra coisa importante é você mudar a qualidade desse carboidrato. Então, se você come a batata, o carboidrato que vem de um tipo de vegetal, por exemplo, ele é melhor do que um carboidrato refinado, que vem de coisas com farinha, então do pão, né, da massa, do macarrão. Então, você ter essa fonte de carboidrato de uma fonte que seja de mais qualidade. Uma batata, uma mandioquinha, uma mandioca, abóbora, enfim, esses alimentos in natura vão te ajudar também você ter mais saciedade. Batata cozida, assada, não é frita, tá? Senão também não adianta nada. Bom, quarto passo. Não junte carboidrato e gordura na mesma refeição. Como que funciona isso? Então, se você tem um prato que tem bastante carboidrato com bastante gordura, você combina duas fontes muito grandes de energia. Então, os dois têm um excesso de energia onde o seu corpo vai precisar, seu metabolismo lidar com esse tipo de energia, ele não consegue lidar com as duas, ele vai ter que escolher uma. E quando isso acontece, você acaba armazenando bastante. Então, um exemplo, você combinar, dei o exemplo do café da manhã, né? Pão com manteiga é uma fonte de carboidrato, né, o pão, e a manteiga é uma fonte de gordura. E aqui eu tô falando de manteiga, nem entrei na margarina, porque quem me conhece aqui já sabe que eu falo que não é para consumir margarina. Tá? É uma gordura que o nosso corpo não consegue metabolizar, é uma gordura artificial, enfim. Isso é assunto para outra live, mas já saiba que margarina não é indicado. Então, se for consumir, que seja manteiga. Mas voltando, se você consumir o pão com manteiga, você está misturando uma fonte de carboidrato com uma fonte de gordura, que é justamente o que não é para fazer. Então, como eu dei o exemplo aqui, que seria bom no caso, você pegar um pão com queijo, um queijo com menos gordura, nesse caso, um pão com ovo, né? Você tá misturando ali, tem a gordura do ovo, tem a gordura do queijo, mas você tem também a proteína, que vai falar mais alto nesse caso. Se você come só o pão puramente com a manteiga, vai ser só o carboidrato e a gordura. E isso não é bom. Combina dois tipos de... fica muito... vai lá em cima o valor energético dessa dieta que você vai acumular. Bom, um exemplo disso também em lanches intermediários, né? Se você come uma fruta muito doce, uma grande quantidade de açúcar, vamos pegar aí uma banana com uma castanha, você tem duas combinações bastante, né, de gordura, que é a castanha, e de carboidrato, que é uma fruta que a banana tem bastante carboidrato, então você combina os dois. Até não é tão ruim nesse caso, porque é a fruta, mas a fruta também tem açúcar, mas tem as fibras, acaba sendo um pouquinho melhor do que se fosse, por exemplo, a castanha com bolachinha água e sal, ou bolachinha, ou torradinha, ou pão, que aí também você está combinando uma fonte de carboidrato e ainda por cima um carboidrato mais refinado, que não é bom, com uma fonte de gordura. Então, nunca combine esses dois. Qual que é a combinação certa de você fazer? Proteína e gordura. Qual que seria uma combinação de proteína e gordura? A própria carne, né? Aquela carne que tem mais gordura e é proteína, né? Com arroz, só que um pouquinho menos arroz e mais vegetais. Então, você vai ter ali no seu prato muito mais da proteína e gordura do que do carboidrato. No lanche intermediário, como seria isso? Proteína mais gordura. A proteína do leite, né, do iogurte, com a castanha, seria proteína e gordura, tá? Proteína e carboidrato também, pode fazer essa combinação. Então, uma fruta com o iogurte. Então, você tem na fruta o carboidrato, o iogurte você tem a proteína. Então, tentem sempre combinar esses dois, gordura e carboidrato, gordura e proteína, ou proteína e carboidrato. Nunca carboidrato com gordura, senão você vai fazer uma combinação que vai ser direcionada para armazenamento e não é isso que você quer. Quinto passo, comece a anotar todas as suas refeições. Isso é muito importante. Sempre que a pessoa vai passar comigo em atendimento, ela tem que fazer um registro, né? Registro ali semanal, não são todos os dias, mas de fazer o registro das refeições dela. Isso serve pra mim, né? Pra eu poder saber como que a pessoa tá indo. Eu sempre falo que eu não vou julgar, não vou brigar, nem nada disso, mas a gente precisa ter uma ideia de como tá indo o andamento da alimentação dela nesse período, até antes dela voltar pra consulta, para que a gente já consiga fazer algumas alterações. Mas isso é importante também para a pessoa,
porque ela consegue perceber quanto que ela tá comendo. Porque já viu que a gente come, às vezes não percebe? Às vezes alguém te pergunta o que você comeu ontem e você nem lembra. Ou mesmo no mesmo dia, né? Se tá à noite e alguém te pergunta o que você comeu hoje. Às vezes você fica, eu comi hoje. Você nem sabe, tem coisas que você come que você nem percebeu que comeu. Ou você nem percebeu a quantidade que você comeu. Então seria legal que você pegasse um caderninho. Eu gosto muito da questão do tirar foto para os pacientes, que é mais prático, né? Mas nessa questão de você perceber, seria legal mesmo que você anotasse. Então anota ali durante uma semana, faz isso e depois você me fala. Durante uma semana tem o seu caderninho ali, isso é uma coisa importante também. Tem um lugar para registrar esse seu emagrecimento. Então pega o seu caderninho ali e anota tudo que você come durante uma semana. Você vai ver como vai mudar, como você vai começar a perceber a comida de uma forma diferente. Porque, como eu falei, tem dias que a gente passa despercebida, a gente come coisas que a gente nem lembra. Eu sempre gosto de dar um exemplo também de consumo de balinhas, né? No meu outro trabalho, tinha um pote lá que ficava de bala e eu nunca fui muito de ficar comendo bala assim. Só que no dia a dia, ali com o estresse, na correria, eu sempre ia lá e pegava uma balinha. Um dia eu parei pra contar, eu tinha comido tipo 8, 10 balas no dia. Coisas que no meu dia a dia normal, que nem hoje eu trabalho em casa, eu não sinto necessidade alguma de ficar comendo bala. Mas lá eu fazia isso e nem percebia, né? Só que um dia eu parei pra pensar, falei, não, acho que eu tô consumindo demais. E 10 balas é muito açúcar. Você tá toda hora estimulando o seu corpo com glicose, ali, por mais que seja um pouquinho a cada momento ali, você tá estimulando essa via ali pro seu metabolismo, tá? Que para quem não sabe, é aumento de glicose, você aumenta a insulina, com isso você faz com que o seu corpo armazene mais gordura, impede quebra de gordura. Olha como isso atrapalha todo o ciclo do seu emagrecimento. Você precisa perceber o que você tá comendo. Então, essa estratégia do anotar, eu sei que é chatinho de você parar e fazer e anotar, mas precisa fazer isso para você ver a quantidade de comida que você tá comendo. Você mesmo vai parar e olhar falando, realmente aqui eu extrapolei. Olha o quanto que eu comi disso daqui hoje. Ou então, nossa, a minha alimentação tá com pouca qualidade, eu preciso melhorar isso aqui, colocar mais vegetal, colocar mais fruta. Você vai perceber o que você tá comendo. Se quiser, tira foto também. É interessante você visualizar o prato que você tá comendo. Uma coisa que eu falo muito também, sabe quando você vai no churrasco? Porque o que acontece com o churrasco? Você come, você geralmente, muitas pessoas não chegam a fazer nenhum pratinho, né? Ou fazem o prato mais de uma vez. Vão comendo, vai passando a carne, vai pegando, pão de alho vai pegando, linguiça, enfim. Quando vai ver, fazer a conta, foi muita coisa, porque você não visualizou o que você tá comendo. Então, uma dica que eu dou sempre importante para os pacientes, quando vai em alguma situação como essa, é você fazer o seu pratinho e você visualizar ele. Faz e olha o quanto que eu tô comendo. Porque depois, nas próximas vezes, se passar mais alguma coisa, você vai dar uma segurada. Não, eu já fiz o meu prato ali, já comi. Ou então você faz um prato menorzinho, com uma menor quantidade, visualiza, vê, não, aqui eu comi pouco, eu posso comer um pouquinho mais. Então, isso é importante aqui, ó, pro seu cérebro entender o que você tá fazendo. E anotar é uma forma de você registrar, de você visualizar. Então, faça isso. Durante uma semana, comece a registrar tudo que você come, desde a hora que você acorda até a hora que você come. E isso inclui tudo mesmo. Como eu falei, até bala. Se você chupar bala, você vai colocar. Chiclete, você vai colocar. Você vai ver, vai se surpreender com o tanto de coisa que você come sem perceber. Então, comece a visualizar tudo que você tá comendo, tá? Sexto passo. Deixa eu ver, antes de ir pro sexto passo, quem que tá aí? Quem que entrou? Cândido Neto, Marien, seja bem-vinda. Loja Agora Cacheada, Larissa, sejam todos bem-vindos. Se alguém tiver alguma pergunta enquanto eu tô falando e tem esse objetivo aí até o final do ano, vai mandando pergunta que eu vou ajudando vocês, tá? O que vocês podem fazer até o final do ano para conseguir conquistar esse emagrecimento aí que vocês tanto desejam. Bom, vamos pro sexto passo. Pratique o não. Isso é uma coisa que é tão difícil de fazer. Eu ouço tanto paciente reclamar disso, de que essa é uma das partes mais difíceis de fazer, que é falar não para as coisas, né?
fala não para as pessoas, né? Inclui as pessoas e inclui também nas próprias decisões em recusar certas comidas. E aí o que eu sempre falo é uma questão de escolha. Qual que é o seu objetivo? Para o seu objetivo, você vai precisar falar não para isso? Então você vai ter que escolher, né? Ou você fala sim e esquece do seu objetivo, ou você fala não e espera que o seu objetivo vai chegar. É você entender qual que é a diferença dos prazeres que você tem na vida. Esse prazer de aceitar isso agora é maior para você do que o prazer de você conquistar lá, como a gente está falando agora de emagrecer até o final do ano, você chegar em dezembro perdendo tantos quilos, ou nem gosto muito de falar em quilos, né? Porque você só vai perceber, tirem isso da cabeça do peso na balança, tá? Você vai perceber o quanto você tá bem, o quanto você se sente bem, é se olhando no espelho, é vendo aquela roupa que você colocava, tava apertada. E agora você coloca e se sente super bem nela, tá até folgada, as roupas que você tá usando. É assim que se avalia resultado, tá? Tô falando em peso aqui porque é uma coisa mais fácil das pessoas entenderem. Mas voltando, começa a visualizar isso que você quer daqui até o final do ano. Você vai ver como vai ser importante você dizer não, você precisa escolher. Então, às vezes você tá falando não, às vezes não, né? Você tá falando não agora para colher esse bom resultado que você vai ter lá no final do ano, por exemplo, né? Não falo nem só disso, mas das pequenas metas que você tem até o final do ano, nesses 4 meses que estão por vir aí. Você precisa começar a praticar isso e sem ficar achando sempre que você é a vítima. Por que você é a vítima, né? A gente tem essa ideia de vou dizer não e se fazer de vítima naquela situação de eu preciso me dar esse presente porque eu mereço isso, então eu não vou falar não agora, isso é injusto comigo. Muitas pessoas fazem isso, mas a gente precisa entender que para algumas coisas na vida a gente precisa ser um pouco mais adulto, entender que tem coisas que a gente vai precisar ouvir um não. É igual uma criança, né? Que a gente fica alimentando essa criança que tem dentro da gente, sendo que a gente já é adulto. Então, para ter certos objetivos na vida, a gente precisa dizer não. O não que você fala agora é o sim que você está dizendo lá no futuro. Então, o não que você fala agora, se você fala um sim agora para certas coisas, você se sente bem, às vezes, ali por 5, por 10 minutos. Mas o não que você fala, você tem uma recompensa que vai chegar ali dali 1 mês, 2, 3, 4 meses, que vai ser para sua vida inteira. Então, o que vale mais a pena para você? Né? Então, você precisa saber o preço que isso vale para você, se você está disposto a pagar esse preço, porque vai precisar dizer não. Não tem como você ficar fazendo a mesma coisa que está fazendo hoje, né? Dizendo sim para tudo. Ah, é só hoje, é só amanhã. Aí vai passando a semana inteira, esse é só hoje vira uma semana, vira 15 dias, vira 1 mês. E aí vão se passando tanto tempo, né? Como eu falei, de janeiro até agosto, e ainda você não conseguiu conquistar esse objetivo, porque você tá falando sim o tempo todo achando que isso é você não falar o não, né? Dizer sim o tempo todo, você tá se presenteando, sempre com essa ideia de que, coitado de mim, eu preciso disso daqui, e não é assim, a gente precisa pensar diferente, a gente precisa pensar um pouco mais como adulto, né? Não como crianças mimadas que a gente tem dentro da gente, que precisa dizer sim toda hora. Então, tem muitos momentos que pra mim é difícil falar não para certas coisas. Eu fui viajar agora, eu compartilhei com vocês aqui nas stories, eu tô sem comer doce, tá? Isso, lógico, que é uma coisa particular minha, depois de muito tempo, né? Muitas coisas que eu vim fazendo durante esse tempo, que o doce sempre foi um problema pra mim. Mas eu me comprometi a ficar 3 meses sem comer doce. Então, é lógico que em várias situações, eu até brinco, né? Parece que só porque eu comecei a fazer isso, aparece doce toda hora na minha frente. Mas não é, eles sempre estiveram lá. É que agora isso se tornou mais intenso, eu comecei a reparar mais nisso, porque eu estou com a intenção de falar o não para aquilo. A mesma coisa serve para as coisas que você definiu que você vai falar não, para que você tenha um objetivo. Então, bebida alcoólica, eu vou falar não. Eu não vou ficar bebendo todo fim de semana. Exceções. O que é exceção pra você? Toda vez que aparece alguma coisa é exceção pra você? Toda vez que aparece uma festa? Toda vez que alguém te oferece uma coisa? Você nunca fala não? Porque você não pode falar não? Porque coitado de você. Então começa a rever essas suas atitudes
em relação ao não. A gente precisa dizer não. Tem uma frase que eu não me lembro de quem é agora, se é do Steve Jobs. Eu não lembro direito, mas é assim, a frase assim, foco é dizer não. Então, quando você diz não, você está direcionando o seu foco. Tá apontando para onde você quer ir. Então, eu digo não para isso daqui, mas para apontar para o meu foco. Então, isso é muito importante. Começa a praticar isso nas pequenas coisas do seu dia a dia. Você vai ver o quanto você vai se sentir mais satisfeita com você mesma. Essas pequenas coisas também são pequenas vitórias que você tem quando você fala o não, que você se sente tão bem que nas próximas vezes vai ser mais fácil para você, né? Eu acabei de falar aqui do meu caso, né? Na primeira semana tava mais tranquilo, de verdade, assim, eu não tava sentindo quase. Aí, né, quando você vai sair, quando você vai viajar, que você vê outras coisas, você se sente mais tentado a falar sim para aquelas coisas. Mas depois de uma semana você fala, não, uma semana eu aguentei, o que é mais esse dia? É só mais esse dia, é você pensar isso, né? É só mais esse dia aqui, é só hoje que eu vou falar não. E vai enganando o seu cérebro, a ideia é essa, enganando o seu cérebro que é só aquela vez que você vai falar não, igual você faz isso para coisas ruins, né? É só hoje que eu vou comer isso daqui. Faz o contrário, é só hoje que eu não vou comer isso daqui. E com isso você vai praticando o não e vai conseguindo conquistar as coisas que você quer, sabendo que o não, ele é preciso. Diariamente você vai ter que lidar com isso. 7º passo, trate exceção como exceção. Falei um pouquinho disso agora no passo anterior. Se tudo é exceção para você, nada é exceção, né? Já passou a ser regra. Se você se compromete, todo final de semana eu, não sei, alguma coisa que você faz, eu como lanche, ou eu como pizza, ou eu tomo a minha cerveja, ou eu saio com os amigos para ir pro bar. Todo fim de semana eu faço isso, mas é só final de semana. Percebem como isso não é uma exceção? Porque o que é exceção? São coisas, eventos, coisas que surgem ou coisas que você já sabe que vai acontecer, que você se programa, né? Às vezes, tem um casamento, eu tenho meu aniversário, tem alguma coisa que eu já sei que vai rolar uma exceção ali, então já vou me preparando até chegar lá. Ou são coisas que surgem no seu dia a dia que você precisa saber escolher. Como que tá a minha dieta no geral? Como que tá o meu estilo de vida no geral nessa semana? Será que eu me comprometi direitinho mesmo? Será que essa exceção aqui cabe nesse momento? Quando você fica todo o tempo tratando tudo como exceção, então toda vez que surge você fala, não, mas eu vou comer só um pouquinho, porque um pouquinho não tem problema. Hoje, de novo, vou dar um exemplo de novo. No meu outro trabalho, por mais que eu me controlasse, por mais que eu já faço isso há muito tempo, sou nutricionista há 12 anos, tinha o tempo todo o estímulo das coisas lá, né? Então, tinha sempre um bolo muito gostoso lá, um bolo que eu gosto caseiro, né? De milho, de cenoura, sempre tinha as balinhas, tinha sempre gente que comprava doce e te dava, sempre tinha essas coisas, né? Eu tinha que ficar praticando não o tempo todo. Só que mesmo assim, nessas situações, porque bolo, gente, bolo é uma das coisas que eu mais gosto, assim, que eu mais tenho que me controlar, porque eu gosto muito de bolo. Se eu pudesse comer só bolo. Então, é uma das exceções que eu faço que eu gosto muito de fazer. Então, eu era estimulada o tempo todo lá com essas coisas. E por mais que às vezes eu me controlasse muito, o que eu fazia? Eu vou comer só esse pedacinho. Olha só que legal. É só um pedacinho. Tudo bem, é só hoje. Aí, no outro dia tinha outro bolo. E como eu falei, eu me controlava na quantidade, mas era todo dia. Ou era ali 3, 4 vezes por semana. Então, isso já não é mais exceção, por mais que seja um pedacinho. Você está estimulando o tempo todo o seu paladar, você está estimulando o tempo todo o seu cérebro a dizer sim para aquilo. O que aconteceu? Quando eu saí de lá, que eu não tinha mais esses estímulos, eu comecei, primeiro, né? Comecei a fazer o jejum um pouquinho antes de sair de lá, porque eu queria me testar, ver como é que eu ia sair, me dei super bem com isso, né? Já falei várias vezes aqui. Mas imagina, quando eu comecei a fazer o jejum lá, eu tava trabalhando lá, era muito mais difícil, porque o estímulo era forte o tempo todo, né?
Agora imagine em casa, se eu me comprometo a fazer isso e tenho também todos os estímulos o tempo todo e falo sim o tempo todo porque é só um pouquinho. Então eu consegui em casa, não que eu tô falando assim que é só em casa que você vai conseguir fazer isso. Se você trabalha fora e tem esses estímulos, você vai precisar saber lidar com isso, saber falar ou não. Por isso que eu tô falando que é importante, né? Você sempre saber para onde você quer chegar, o seu objetivo para você, para que você tenha mais força de falar ou não, né? E em alguns momentos eu não conseguia dizer não e só diminuir um pouquinho da quantidade. Só que só essa quantidade já mudou muito pra mim, já consegui ter muito mais resultado, né? Diminuindo essas coisas, tirando essas coisas, do que comer só um pouquinho, aquele pouquinho todos os dias. E também eu nem tenho mais vontade de ficar comendo. Então, quanto mais você come, quanto mais você estimula isso, mais você fortalece esse hábito. Isso é importante também, né? Não ficar vinculando isso como uma necessidade para você. Então, se você faz isso com uma frequência que tem data e hora certa para acontecer, não é mais exceção, já virou regra. Se você comer aquela pizza toda sexta-noite, não é mais exceção, já virou regra. Tenta fazer diferente, tenta mudar, tenta não fazer aquela próxima sexta-feira daquele jeito. Para que você não fique dependente disso, crie essa relação de dependência de que naquele dia, naquele horário, você precisa comer aquilo, que você vai comer o que você quiser, as coisas que você gosta, em determinados momentos que você sinta vontade, que não precisa ser necessariamente naquele dia e hora marcada. Isso é muito importante. Então, trate sempre exceção como exceção. É o conceito do 80-20, né? Nesse começo, principalmente, o ideal é que você faça 80% do seu tempo como deve ser feito, bonitinho, e 20% de exceção. Muitas pessoas não fazem isso, a maioria não faz isso. Ah, mas eu fiz direitinho, tô tendo resultado. Quando você vai ver, a semana da pessoa não foi. Você faz ali na sua semana 80% do tempo certinho, regradinho, e só 20% não? Ou você fica, é só um pedacinho, é só mais esse, é só hoje? Começa a reparar nisso também. Com certeza você vai ver que essas exceções não estão sendo mais... Você vê que essas exceções não estão sendo mais exceções. Já começaram a virar regra na sua vida. Então começa a olhar isso. Esse começo você precisa ter bastante disciplina nesse sentido de 80% super bom, né? No ótimo, e 20% de exceção. Daqui para o final do ano, são 4 meses, como eu falei, você vai conseguir ter resultado fazendo isso. Pensa nisso. Depois, lógico, você começa a mudar outras coisas. Mas tudo que eu tô falando aqui vai ser muito importante. São coisas simples que você pode fazer para que em 4 meses você consiga emagrecer. Então, vamos lá. 8º passo. Escolha uma atividade física para fazer. E aqui eu quero que você pense o seguinte. Não é para sair por aí... então agora, legal, tô motivada, quero fazer, tá final do ano, quero emagrecer. Então você botou na sua cabeça que você vai se matricular na academia, vai ir 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes por semana. Você vai correr, vai correr sei lá quantos quilômetros. Calma, respira, não é bem assim. Até porque o exercício nessa fase de começo de emagrecimento, ele não é o essencial, tá? Mas como assim, Alana? Exercício não é importante, não emagrece, não é bom? Não é isso. É que o exercício, dependendo de como você faz, dependendo do que você escolhe, se você não gosta de fazer, né? Se você escolhe uma coisa que é terrível para você fazer. Outra, o exercício, quando você faz ele na intenção de compensar na comida, então, eu já fiz exercício, então eu vou compensar aqui comendo tal coisa. Nunca dá certo isso porque você não consegue ter um gasto tão grande que vai compensar aquilo que você está comendo. Então, se você está fazendo um exercício nessa intenção, e se você está fazendo, vai escolher uma atividade que você não gosta de fazer, provavelmente isso não vai dar certo. Então, se você for escolher fazer uma atividade física nesse começo, lógico que o exercício físico ele é importante, todo mundo tem que fazer, tá? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que nesse começo, a escolha desse exercício, a intensidade, isso de não querer compensar na comida é super importante para o seu processo. Então, escolha alguma coisa aí que você gosta de fazer, minimamente, né? Porque tem gente que não gosta de fazer nada. Mas alguma coisa você vai achar. Começa da forma mais simples que
que existe de você fazer, dar uma volta no quarteirão, enfim, depois você vai melhorando. Se é musculação, vai para musculação. Se é esteira, vai para esteira. Depois você ajusta isso. Lógico que musculação é melhor do que esteira para emagrecer. Não sei se você sabe, mas o exercício de força, ele é melhor para emagrecer do que o próprio exercício aeróbico. Você gasta mais energia quando você está em repouso, o seu corpo gasta mais energia para manter aquele músculo. Por isso que a musculação você acaba gastando mais. Mas nesse início, o importante é que você faça alguma coisa que você goste, de preferência, para que você consiga dar continuidade. Depois você vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai mudando, tá? Mas o importante mesmo é que você escolha alguma coisa que você goste de fazer. Pense em alguma coisa aí e já comece a praticar. 9º passo: pare com a bebida alcoólica. É nesse momento que todo mundo fecha a live e sai, né? Um dos grandes problemas que eu vejo na minha prática, na minha rotina, é a bebida alcoólica. As pessoas não querem deixar de consumir a bebida alcoólica. Elas acham que é um absurdo ter que deixar de viver esse momento, porque não se vive sem bebida alcoólica no país que a gente vive, né? Não é isso? Que a vida é uma só, que a gente tem que aproveitar e tem que beber, né? Acaba compensando, eu compenso como direitinho, que tenho que beber minha cervejinha ali no fim de semana. Só que isso tem duas coisas aí, né? Uma que já é inquestionável que bebida alcoólica, ela não faz bem para a saúde, independente se você quer emagrecer ou não. Eu daria esse mesmo conselho para alguém que não quer emagrecer, para alguém que quer se manter ou para alguém que quer ter hipertrofia, né, aumentar a massa muscular, que também é muito ruim a bebida alcoólica, ou para quem quer continuar na mesma. Bebida alcoólica não faz bem para a saúde, independente do seu objetivo. E eu vejo que tem pessoas que chegam para o emagrecimento, né, querendo emagrecer, e estão lá todo fim de semana bebendo. Então não dá, ou você vai ter que escolher, sabe? O emagrecimento, eu sempre falo isso, é uma questão de escolha. Então até nesse sentido, é uma questão de escolha para você. Tudo bem, você quer beber todo fim de semana? Então você desiste do seu objetivo. Porque uma que não vai fazer bem para sua saúde e outra que para o seu emagrecimento não vai rolar. Não vai rolar porque são bebidas. As bebidas são extremamente calóricas por ter o álcool, né? 1 grama de álcool tem, se eu não me engano, são 7 calorias. Acho que é isso mesmo, né? Só o álcool já tem. Fora o açúcar adicionado, quando você pega aí outras bebidas, né? Que nem se põe uma caipirinha, você põe açúcar. Ou numa própria bebida que também tem açúcar. Enfim, são várias coisas que deixam aquela bebida altamente calórica, sem qualidade nenhuma, né? Porque aquilo vai entrar no seu corpo e vai sair. Não vai nutrir nada o seu corpo, obviamente, né? Vai ser só para você se divertir ali na hora. E outra coisa, não vai te sustentar, porque quando a gente come alguma coisa que não é saudável, mas a gente pelo menos nutre, né? Assim, de não sentir fome naquele momento. A bebida alcoólica não. E o que acontece com a bebida alcoólica também, né? Que é um grande problema. Quando você bebe, você fica mais permissivo para comer. Então, por mais que você às vezes está fazendo dieta, fazendo certinho, você bebe e você já vira outra pessoa. Agora já já bebi, então vou comer também. Sempre tem um petisquinho lá, um queijinho, tem um amendoim, um salgadinho. Sempre tem alguma coisa junto com essa bebida. Se você faz isso todo fim de semana, pensa como isso vai ser prejudicial para o seu emagrecimento. Não vai dar certo, gente, já tô te falando. Se esse é o seu objetivo, esquece que não vai dar certo. Então, ou você para de beber, ou pelo menos diminui muito essa quantidade de bebida. O que é diminuir muito? Selecionar os dias, as situações que você vai dar preferência para isso e mesmo nessas situações, controlar a quantidade. Entender ali os momentos que vale a pena você beber. Será que nesse momento vale a pena? Vai ter que começar a selecionar. Selecionar mais as vezes que você vai consumir bebida alcoólica, porque as duas coisas não vão dar certo. Eu tô cansada de ver pessoas que têm um objetivo de emagrecer, mas não conseguem largar a bebida. E isso vai um problema além, né, do que eu já falei, de saúde, de fazer mal para a sua saúde. O problema é de você não conseguir emagrecer, porque são extremamente calóricos, você bebe e come junto também, acaba comendo mais. Como isso mostra como você tem uma relação de dependência com isso. É totalmente dependente, você não conseguir
diminuir essa bebida alcoólica que você toma. E você tem um grande objetivo, e mesmo assim você não consegue, isso é uma relação de dependência. Então, uma coisa muito pior tem nesse meio aí, né? Que você precisa tratar se você não consegue deixar a bebida alcoólica. É uma relação de dependência. Então, você precisa avalie ali no seu mês quantas vezes você tá bebendo e qual a quantidade. Você vai começar a perceber que tá passando dos limites. Pra mim, todo fim de semana já é um exagero, tá? Já sou bem sincera em falar, já falo com o paciente, já deixo claro pra ele quais são os riscos, quais são em relação ao objetivo da pessoa, que isso não vai acontecer. Porque não dá, gente, não dá. Como eu vou voltar a falar, é uma questão de escolha. Você quer emagrecer ou você quer beber? É só escolher, tá? Porque não é saudável, vai atrapalhar seu emagrecimento e ainda mostra que você é muito dependente de bebida alcoólica. E isso não é bom, tá? Então faz ali uma avaliação do quanto você tá bebendo e começa a selecionar mais os momentos que você vai fazer isso. Passo número 10. Coloque 4 metas para você realizar até o final do ano. Então, nós temos aí 4 meses, hoje é dia 2 de agosto. Começa a listar as coisas que você quer para o final do ano em relação à sua mudança de estilo de vida e alimentação. E aí eu coloquei 4 metas, colocando uma média aí de uma meta por mês. Então, dentro disso, né, desse seu objetivo de emagrecimento, quais são as suas metas? Um exemplo, refrigerante. Eu pretendo deixar de tomar refrigerante. Então, essa vai ser a minha meta do mês. Então, para esse mês, eu vou me dedicar para fazer isso, para deixar de consumir refrigerante. Uma outra meta, vou diminuir o açúcar de adição das coisas que eu bebo. Então, do suco, do chá, do café, vou parar de colocar açúcar. Então, essa vai ser a minha meta do outro mês. E aí, você vai somando uma meta com a outra, né? Então, no mês foi do refrigerante, no outro mês do açúcar. Então, já vai ter açúcar e refrigerante já que você vai ter cumprido. Uma outra meta, eu vou começar a experimentar coisas para estimular mais o meu paladar. Por exemplo, um chocolate amargo, para eu me acostumar mais com esse gosto. Então, começa a listar nesses 4 meses quais são 4 tipos de coisas que você pode fazer que tem a ver com o seu objetivo de emagrecimento, que você pode fazer durante esses 4 meses que tem até o final do ano. Então, depois de tudo isso aqui que eu falei, nos 10 passos, vou repetir eles aqui para resumir, também é importante que você trace essas metas para que você cumpra. Você tem que ter um objetivo, uma direção para seguir. Então, não é só pensar que você quer emagrecer tantos quilos até o final do ano. Qual direção você vai seguir? O que você vai fazer? Tudo que eu falei aqui são direcionamentos que você vai fazer para isso acontecer. Porque ficar só na cabeça, só na imaginação, você já está fazendo isso desde o final do ano, quando você prometeu, né, que ia virar o ano e você ia fazer tudo diferente. E nada disso aconteceu até agora, né? Ou muito pouco disso aconteceu. Então, você precisa saber exatamente de onde você está saindo, até onde você vai chegar e que nesse caminho tem passos para percorrer. Então, falei 10 passos aqui. Não são coisas tão fáceis de fazer, mas são coisas simples, né? Tem diferença entre ser fácil e ser simples. Então, você vai sair da sua zona de conforto, então isso já não é uma coisa fácil. Mas são coisas simples que você pode encaixar totalmente no seu dia a dia. Então, eu vou resumir aqui. Então, os 10 passos para conquistar o seu emagrecimento até o final do ano. Entenda qual é a sua melhor versão. Então, você saber qual é o seu objetivo em relação ao seu corpo, para saber o preço que você precisa pagar em relação a isso. Segundo, primeiro foque na qualidade e não na quantidade. Então, deixa de ficar comendo coisa industrializada, ultraprocessada e vai comer mais comida de verdade. Independente de quantidade, sentiu fome, vai comer comida de verdade, não é para ficar passando fome, mas toda vez que sentir fome, vai dar preferência para o alimento natural e nada empacotado. Terceiro, coma menos carboidrato. A gente tem ideia, as pessoas têm ideia de que comem pouco carboidrato, e não é. A nossa população, ela tem um exagero sim no consumo de carboidratos, precisa ser diminuído. Então, dei opções aqui, dicas de como você pode fazer isso, mudando a sua proporção do prato, principalmente, né? Colocando mais vegetal, mais proteína e menos carboidrato.
Quarto passo, não junte carboidrato e gordura na mesma refeição. São 2 tipos de nutrientes. Você vai ter um acúmulo de energia muito grande, seu metabolismo vai precisar escolher onde ele quer trabalhar. Isso vai gerar uma reserva, então não combine os dois. 5, comece a anotar todas as refeições que você faz para que você consiga visualizar e saber exatamente o quanto de comida você está comendo, qual a qualidade da sua refeição, da sua alimentação, para que você mesmo comece a se autoavaliar e consiga mudar. 6, pratique o não. O não é muito importante, ele faz parte de todo o seu processo de emagrecimento, ele precisa acontecer. Então você precisa praticar isso dia a dia. 7, trate a exceção como exceção. Se tudo é exceção, nada é exceção, já virou regra. Então, tente selecionar mais as exceções que você faz no seu dia a dia. 8, escolha uma atividade física que seja prazerosa e que você goste de fazer e não fique trocando, compensando comida em exercício, tá? Isso não vai resolver nada. 9, pare com a bebida alcoólica ou pelo menos diminua boa parte da bebida alcoólica que você bebe, porque com bebida alcoólica dificilmente você vai conseguir conquistar o seu objetivo. Então avalie ali no seu mês quantas vezes você está consumindo bebida alcoólica e tenta reduzir isso pelo menos, tá, no início, pela metade. E lógico que com o tempo isso vai ter que ser diminuído cada vez mais, mas pensa em diminuir pelo menos pela metade ou então realmente parar e beber só em situações mesmo que valham muito a pena, que sejam muito atípicas aí da sua realidade, para que você consiga conquistar o seu objetivo ainda mais rápido. E 10º, coloque 4 metas que você consiga, lógico que metas alcançáveis até o final do ano, como eu dei o exemplo do refrigerante, de diminuir o açúcar, de comer com mais qualidade, enfim. Você vai ver o que mais se aproxima aí da sua realidade, que você precisa cumprir até o final do ano. Então, com isso, a gente termina aqui com os 10 passos para você conquistar o seu emagrecimento até o final do ano. Bom, vou encerrar aqui a live, vai dar o tempo, senão vai cair. E obrigada por todos que estiveram aí mais uma vez. Não desistam aí desse objetivo que vocês têm, que talvez vocês traçaram lá no final do ano como meta, emagrecer esse ano, talvez ainda não tenham conseguido, mas não tá tudo perdido, a gente ainda tem 4 meses até o final do ano. Muita coisa dá pra fazer, entreguei coisas aqui muito importantes que você pode começar a fazer já começar a ver resultado. Então, não deixem isso pra depois, pra semana que vem, pra mês que vem. É começar agora, não pensar muito sem essa de se despedir, vou comer tudo hoje que amanhã eu começo. Não, começa com... Já tem esse pensamento de você começar fazendo o que é certo, tá? Começar a mudar hoje, mudar sua cabeça agora, que daqui 4 meses eu quero ver você aparecer aqui e falar que conseguiu emagrecer com alguma dessas coisas aqui que eu falei, tá bom? Um beijo pra todos e até a próxima live. Beijo!